Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wellington Pablo, sou seu professor de informática. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de segurança da informação. Vamos lá? Bom, nós vimos na última aula, sobre os vírus. Além dos vírus, vimos, os principais programas maliciosos, os malwares, ok? E as técnicas também. Técnicas para atacar, os princípios da segurança da informação. Então nós vamos ver a partir de agora mais um mecanismo de proteção, contra esses malwares, antivírus, A princípio, desse mundo criminoso aí nos meios digitais, tínhamos apenas os vírus, Depois foram desenvolvendo diversos outros malwares. Então, o software protegia contra vírus, Atualmente, ele protege contra diversos malwares, ok? Então, o antivírus é um software projetado para detectar, prevenir e remover malwares, ok? E outras ameaças de segurança aos sistemas de informação, sistemas informáticos. Bom, principal, nós temos duas principais formas aí de ação dos antivírus. Nós vamos ver as vantagens, as desvantagens de cada um. Temos aqui a detecção por assinatura, Como que isso funciona? O antivírus identifica o malware com base em uma assinatura única, que é um padrão de características específicas do malware. Então, assim como existe a nossa assinatura, ela é um padrão pessoal, Cada pessoa assina de uma forma, ok? Por meio ali da sua caligrafia, o jeito de escrever. Então, o vírus, por meio da detecção por assinatura, segue essa mesma ideia, tá? Então, quando surge um novo vírus, a equipe de proteção, dos antivírus cria uma assinatura, que é um padrão ali das ações do vírus, Esse vírus ataca normalmente tal arquivo, tal unidade, ele apaga ou ele duplica, ele copia arquivos e abre uma conexão e assim vai. Então esses são os padrões de ação do vírus, ok? Então isso é a assinatura. Então o antivírus detecta o vírus por meio dessas ações dele. Então o antivírus vai lá e varre a memória RAM e vê as ações ocorrendo, Primeira ação bateu com a assinatura de um determinado vírus, a segunda bateu, a terceira bateu, então ele já chega à conclusão que esse é o vírus X. Ele já ataca aquele vírus, já bloqueia ele, já coloca em quarentena e já avisa o usuário. Verifica se realmente é um vírus, E apague. Enquanto ele está em quarentena, ele está ali congelado, está bloqueado, ele não mais age, tá? Derruba ali as ações dele, os processos, ok? As vantagens, desse método: alta precisão, baixo número de falsos positivos para malware conhecido. Ou seja, todos os malwares que já estão catalogados, conhecidos no mercado, os antivírus vão pegar facilmente. Na hora que ele começar a executar a ação dele, tá? Ali, o antivírus já vai detectar. Então ele é muito preciso. O método de assinatura é muito preciso, ok? O software malicioso começou a executar ali, ele já identifica e já manda para quarentena. Beleza, é muito preciso, ok? Para os vírus, para os malwares, Aliás, conhecidos. A assinatura ser criada, Ela só é criada depois que o vírus é publicado, Depois que alguma empresa de segurança de antivírus detectou a primeira ação daquele vírus, que vai criar a assinatura e as demais vão criando também. Ok? As desvantagens: requer atualizações frequentes, Então, o banco de dados de assinaturas do seu antivírus precisa estar sempre atualizando, porque vão surgindo vírus novos, malwares novos todos os dias. Para o seu computador ficar seguro, precisa conhecer todos os novos malwares que foram jogados aí na internet, ok? Então requer atualizações frequentes e não detecta novos malwares até que uma assinatura seja criada, ok? Então o vírus acabou de ser lançado na internet agora. Não tem assinatura para ele? E ele infectar um antivírus por assinatura, detecção por assinatura, não vai detectar.
Ok? Essa é a desvantagem. Em contrapartida, nós temos, se um determinado programa começa a executar algumas ações suspeitas, ele já vai identificar aquele, aquele programa ali como um vírus ou uma suspeita de arquivo malicioso, né, de um malware, ok? Então, dessa forma, ele sempre vai prever novos arquivos, né, novos softwares maliciosos, tá certo? Ao contrário da assinatura. As vantagens, né? Pode detectar novos e desconhecidos malwares, como eu acabei de falar, tá? Cada ação maliciosa que o programa executa, ele já detecta como vírus, já bota ele em quarentena e já te avisa, né? Avisa o usuário. Oferecendo proteção proativa. Então ele não depende de uma atualização da base de dados para executar a ação dele. As desvantagens, né? Como tudo na vida tem vantagem e desvantagem, ele é mais propenso, né? Fica mais propensa a ação dele a falsos positivos. O que é falso positivo? Falar que um determinado programa é um vírus, onde ele não é. Tá? Você vai executar um determinado programa e ele vai simplesmente achar ele suspeito e vai falar que não é vírus. Tá? Por exemplo, um determinado programa da sua empresa, o software lá da sua empresa, ele abre uma conexão com um servidor externo. Quando ele executa essa ação, o antivírus vai lá e detecta ele como um software suspeito. Por quê? Ele está abrindo uma conexão remota. É uma ação suspeita. Ok? E você precisa colocar ele na lista de exclusão, como um software seguro. Certo? E, além de ser mais propenso aos falsos positivos, ele pode exigir mais recursos do processamento. Né? Ele fica praticamente procurando, varrendo todas as ações de todos os programas que estão rodando, né? Que estão em execução na memória RAM. Então, né, a heurística detecta malwares novos, mas pode detectar, sempre suspeitar de algum programa que não seja malware. Né? A assinatura, detecção por assinatura, vai ser sempre assertivo, vai detectar sempre vírus que realmente são vírus, não vai ter falso positivo, mas vai depender sempre da atualização. Não vai detectar vírus novos. Atualmente, os antivírus utilizam, né, esses dois métodos para ter uma proteção mais ampla. Okay? Então ele vai sempre detectando, através da assinatura, os softwares, os malwares já conhecidos, também através do método da heurística, né? Detectando suspeitos novos malwares. Aqui nós temos, né, uma listinha aqui com os antivírus mais populares. É o Norton, o Kaspersky, o McAfee, né, o Bitdefender, Avast, AVG, o S7, né, Node 72, o Windows Defender, né, que é um nativo do Windows. E nós temos as logos, né, de cada antivírus desse, né, Norton, Avira, né, o AVG, o McAfee, né, Casper, Avast, o Windows Defender e aqui o Malwarebytes. Questão 3, vamos ver. Conforme o CertBR, né, o CertBR, ele fica varrendo a internet procurando por ações cibernéticas, né, ações, crimes cibernéticos, né, crimes contra a segurança, né, relacionada dentro da internet brasileira. O termo usado quando a pessoa tenta convencer outra a executar ações que levam a fornecer informações ou seguir passos que facilitam a efetivação de golpes. Tem o nome de... Bom, aqui essa questão está falando da arte de enganar, né? Aplicar golpes, usar técnicas para aplicar golpes nas pessoas, né? Você vai obter informações de uma pessoa, né? Informações sigilosas, informações que ela não poderia normalmente passar para você, tá? Aí você vai pegar essa informação de forma que ela não perceba. Essa também é uma técnica muito usada, né? Uma técnica de ataque à segurança da informação, muito usada, conhecida como engenharia social. É a arte de atacar pessoas com o objetivo de acessar os dados, tá? Então, o ataque é diretamente à pessoa. Então, a pessoa não pode passar o login dela, o usuário e senha. Aí você liga, você manda um e-mail, se passa como o chefe da pessoa, uma autoridade, alguma coisa, de forma que você vai
enganar aquela pessoa, ela vai te passar informação sigilosa. Então isso se trata da engenharia social, tá? Corrigindo aqui, né? Letra D de dado. Questão 4. Conforme o CERT-BR, novamente, né, CERT-BR, analisa as afirmativas a seguir em relação à utilização de programas leitores de e-mail. Tá? Os clientes de e-mail, vamos ver. 1. Antes de abrir um arquivo anexado à mensagem, deve-se ter a certeza de que não apresenta riscos, verificando né, com ferramentas anti-malware. Isso é uma ação correta, né? Devemos sempre verificar os anexos do nosso e-mail, evitando o risco de ser um malware. Ok? 2. Sempre deve-se usar criptografia para conexão entre leitor de e-mails e servidores de e-mail do provedor. Tá? Isso aqui também está correto. Né? O e-mail deve sair da sua caixa de entrada, lá da sua caixa de saída, né? Do seu servidor de e-mail e chegar no servidor de e-mail de destino através estando criptografado. Né? Por quê? Se ele foi interceptado no percurso, quem interceptou não vai conseguir ler aquela informação. A informação vai estar ilegível, né? E ele não tem a chave para desencriptar. Okay? Aproveitando essa informação aqui, né? Uma vírgula, um gancho aqui. Provedor de e-mail que, por padrão, encripta e-mails, os provedores da Proton. Proton Mail, tá? Então, crie uma conta na Proton Mail, seus e-mails vão ser criptografados. Olha só, deixa eu sair da frente aqui. Proton, né? Só lembrar de prótons e elétrons. Proton Mail. Bom, vamos voltar aqui à terceira alternativa. Deve-se utilizar as opções que permitam abrir ou executar automaticamente os arquivos ou programas anexados à mensagem. Isso aqui, não, né? É exatamente o contrário da 1 aqui. A gente sempre deve verificar antecipadamente, antes de executar, deve verificar se tem malware, né? Tem um risco naquele anexo. Ok? Então, está correto 1 e 2, né? 1 e 2 apenas, né? Letra alternativa A. Certo? Bom, pessoal, até aqui a gente encerrou, né, o nosso conteúdo sobre malwares, ok? A partir de agora nós vamos dar início à LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui vale uma informação importante, tá? Esse conteúdo vai ser cobrado apenas na prova da educação, tá? Então, como nós temos alunos da educação, né, temos alunos da saúde, né, administrativo, pessoal que vai fazer a prova para saúde administrativa não precisam assistir esse conteúdo, ok? Só se quiser, tá? Mas não vai ser cobrado na sua prova, ok? Então, 80% do nosso conteúdo é comum, né, nas duas provas. E esse restante aí, a gente vai sempre informar para o pessoal assistir, né? Conforme está sendo cobrado no seu edital. Então, como eu já disse, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma legislação brasileira que regulamenta o tratamento de dados pessoais, sancionada em 2018, né? E entrou em vigor em 2020, inspirada na GDPR, né? Que é a Lei de Proteção de Dados da Europa, né? Da União Europeia. Okay? A LGPD visa proteger os direitos de liberdade e privacidade dos indivíduos, pessoas físicas. A LGPD não está preocupada em tratar dados de empresas, somente dados de pessoas físicas. É exatamente restringir os abusos que empresas podem, né, fazer com o tratamento de dados de pessoas físicas. Bom, nós temos aqui a ANPD, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD, né, o cumprimento dessa lei aqui no Brasil. E a fiscalizar e aplicar as sanções, né, administrativas. Bom, agora nós vamos entrar, né, nos
dos princípios da LGPD, né? É o que normalmente vem caindo mais nas provas aí. Temos o princípio da finalidade, né? O objetivo desse princípio é os dados coletados para propósitos específicos e legítimo, ou seja, vai coletar dados se tiver uma real finalidade, né, um real propósito, e esse propósito tem que ser legítimo, ok? Pensa aí, uma empresa onde você vai fazer um cadastro para fazer um curso, né, uma escola. Aí vai te solicitar um dado sobre exame médico. Né? Não tem finalidade, não faz sentido. Então isso está contra o princípio da finalidade. Ok? O princípio da adequação ele está ligado diretamente ao princípio da finalidade. Tá? Então, o princípio da adequação ele faz o tratamento compatível com a finalidade. Ou seja, vai coletar somente os dados que têm uma real finalidade e só pode tratar aqueles dados que estão restritos à finalidade, certo? Então, esse princípio da adequação, ele impõe que o tratamento dos dados sejam compatíveis com a finalidade, ok? Princípio da necessidade, coleta apenas dados necessários. Então, o princípio da necessidade é um dos mais importantes aí da LGPD, né? Só vai coletar e tratar os dados que seja realmente necessário, tá? Ele vem aqui complementando a finalidade também, né? Que a finalidade vai ali ditar o objetivo, né? Por que aqueles dados estão sendo coletados, por que eles vão ser tratados, ok? O princípio da finalidade, da necessidade, vai mostrar, vai restringir, né? E somente os dados necessários vão ser coletados e tratados. O princípio do livre acesso, acesso fácil e gratuito dos titulares. Quem são os titulares? Pessoas físicas, né? CPF. Ok? Então, a pessoa tem que ter um acesso fácil e gratuito a seus dados que foram coletados e estão sendo tratados. Ok? Princípio da qualidade dos dados. Os dados precisam ser exatos, né? Claros e atualizados. Esse princípio, né, define que os dados precisam estar sempre atualizados, né, corretos e exatos. Ok? Princípio da transparência, né? As informações claras sobre o tratamento de dados. Esse princípio, né, define que forma de tratamento, ou seja, quem tem acesso aos seus dados, como que tem acesso, que tipo de tratamento, como que esses dados estão sendo utilizados. Então isso é transparência, ok? Segurança. Medidas para proteger os dados contra acessos não autorizados. O princípio da segurança, né, como a gente falou lá atrás nos demais princípios da segurança da informação, né? São medidas para proteger dados contra acessos não autorizados, né? Dependendo se esse acesso não autorizado seja intencional, né? Ou não. Então, tem medidas de segurança tecnológicas e administrativas para assegurar que seus dados não vão ser vazados. Ok? Então, só tem acesso quem realmente tem esse direito. Princípio da prevenção, medidas para prevenir danos. O princípio da prevenção exige que a empresa seja proativa na proteção dos dados. Ou seja, ela precisa não só proteger, ela precisa mostrar quais as medidas de prevenção, né, contra esses riscos ao acesso não autorizado, à perda de dados, à alteração de dados sem a devida autorização. Outro princípio importantíssimo, né, é da não discriminação, né? Proibição do uso discriminatório dos dados, ou seja, aqui é obrigação do agente, né, que é o funcionário lá do governo, que está utilizando seu dado, ou a empresa, não possa usar os seus dados para te discriminar, né, de forma irregular ou de forma abusiva, né, de forma ilícita. Princípio da responsabilização e prestação de contas, demonstrar conformidade com a LGPD. Então aqui mais uma vez o agente, né, que é um órgão público, a empresa está
coletando seus dados e tratando, ele tem que demonstrar, né, a responsabilidade e prestar contas. Ele está em conformidade com a LGPD. Ok? Bom, aqui nós falamos, né, dos princípios, agora vamos para os direitos dos titulares. Quem são os titulares? As pessoas físicas, né? CPF. Ok? Confirmação e acesso. Saber se os dados são tratados e acessados. Então, confirmação e acesso, que é a garantia do, da pessoa física, né, ter essa informação, né, saber que seus dados estão sendo tratados, né, e acessá-los para verificar se não houve nenhuma alteração indevida. Então, se a empresa está tratando seus dados, ela precisa te informar, ok? Correção. Solicitar correção de dados incorretos. O direito da correção é muito importante. Se você acessa os seus dados e viu que tem algo incorreto, você tem o direito de solicitar a correção e o agente tem que fazer essa correção. Ok? Anonimação, né? Bloqueio ou eliminação. Pedir anonimização ou exclusão de dados desnecessários. Ou seja, se tem algum dado que a pessoa, né, pessoa física, viu que é para ele uma informação desnecessária, ele pede, né, o anonimato ali daquela informação ou a exclusão, tá? Então, se os dados necessários, precisa ser feita essa atualização. Portabilidade. Transferência de dados para outro fornecedor. Então, aqui, quando a pessoa física necessita de enviar dados para um outro agente, né, um outro órgão do governo, outra empresa, ele pode solicitar a portabilidade, que é o envio dos seus dados para um outro ente. Okay? Revogação do consentimento, retirar o consentimento dado anteriormente. Aqui nós temos, né, a opção da pessoa física, ela deu consentimento para os dados dela ser tratado, depois ela não quer mais que esses dados sejam tratados. Então ela solicita a revogação desse consentimento. Bom, pessoal, e a gente finaliza, né, o nosso conteúdo de segurança da informação. Até a próxima aula.